Então vamos à palavra de Deus. Então, domingo a gente está aqui para ministrar a palavra no nosso culto do Sunday Service. Ele, pastor Gilai e todos nós juntos aqui. Vamos lá. Põe o tema na tela. Vem Jesus ou Jesus vem. Eu me lembro aqui no domingo eu ministrei uma mensagem e o tema dela era desprezo. E nós desprezamos muitas coisas, inclusive desprezamos informações importantes da Bíblia. Desprezamos conteúdo e conhecimento importante da Bíblia. Nessa noite, a mensagem, ela não vai ter um cunho, como eu posso dizer, que promove uma animação, assim, vamos animar o povo. Não. Eu quero estudar com você. Você pode estudar comigo? Nós vamos estudar juntos? Ok. Temos ouvido falar do arrebatamento, sim ou não? Pois é. Temos ouvido falar da segunda vinda de Jesus, sim ou não? Mas existem algumas coisas que você e eu precisamos aprender. É que o arrebatamento e a segunda vinda são coisas distintas. E para muita gente passa a ser a mesma coisa. Mas essa é uma igreja que aprende. Esta é uma igreja que é ensinada. E porque é uma igreja ensinada, doutrinada, cuidada através da palavra, eu quero que você aprenda a distinção que há nisso. Porque alguns podem confundir. Eu não sou um exímio instrutor da área escatológica. O pastor da igreja, o pastor Léo, tem muito mais amplitude da área escatológica do que eu. Eu já tenho outras áreas. Mas eu gostaria de distinguir com você, de falar um pouco com você sobre o arrebatamento e a segunda vinda. E também dar uma distinção mais clara sobre a segunda vinda, porque muita gente, eu já vi pessoas dizerem, Jesus está vindo, Jesus está voltando, essa é a segunda vinda de Jesus. Não, a segunda vinda de Jesus é uma outra etapa, o arrebatamento é uma, e a segunda vinda de Jesus é outra etapa. Amém, gente? Eu gostaria que você e eu discerníssemos isso. Agora, antes de falar disso, propriamente dito do arrebatamento e da segunda vinda de Jesus, eu quero falar sobre o papel de Jesus como filho do homem. Porque na maioria dos textos que os textos em que se refere Jesus tratando, por exemplo, sobre o arrebatamento ou sobre a segunda vinda dele, a expressão usada é Jesus como filho do homem. E tem muita gente que fica assim, por que ele é Jesus filho do homem? Por que ele é reconhecido e ele mesmo se declara muitas vezes na Bíblia que ele é o filho do homem? Existe uma quantidade interessante na Bíblia toda de Jesus, seja no Antigo Testamento, revelado messianicamente como o Filho do Homem, quanto no Novo Testamento. Muitas passagens em que Jesus reconhecidamente é o Filho do Homem. Ele gostava de duas maneiras de ser chamado. Enquanto seu ministério aqui na terra, Jesus gostava de ser chamado de Filho de Davi. Quem lembra? Quando o cego diz, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ele, toda vez que é filho de Davi, ele para. Porque ele sabia da importância, da raiz que ele tinha, da raiz da tribo de Judá, da onde vinha o rei Davi. E o rei Davi foi um personagem muito importante na história do povo de Israel. Jesus, ele gostava de ser chamado de filho de Davi. Quando alguém reconhecia ele assim, ele parava. E também ele gostava de ser reconhecido como o filho do homem. E eu vou discernir com você, em primeiro lugar, o que significa este filho do homem. Porque em muitos textos a respeito do arrebatamento, como eu disse para você, e a respeito da segunda vinda, ele mesmo se declara como filho do homem. Então nós vamos entender isso aqui. Bom, são muitas citações dele como filho do homem. Este tema é o tema da escatologia. E a escatologia é o seguinte, gente, escatos, do grego, significa últimas coisas. E logia. Bom, logia é a distinção do discurso racional. Logia é o estudo. Então, o discurso racional em que nós utilizamos o nosso cérebro, a nossa mente para pensar, acoplado ao tema dos últimos tempos, dos últimos dias ou das últimas coisas. Então, escatologia é escatos elogia no grego, que significa, então, a descrição racional ou o estudo das últimas coisas. Bom, então nossa ideia inicial hoje é passar pela escatologia. Ou seja, nós vamos aprender um pouco sobre
as últimas coisas. Por quê, gente? Porque estamos nos últimos dias. Nós estamos nas últimas horas. Segundo as profecias mais precisas da Bíblia, nós estamos muito próximos do arrebatamento da igreja. Muito próximos. E a palavra de Deus diz que vai ser como um piscar de olhos. Você percebe quando você pisca? Nem eu. Só quando a gente tem a intenção de piscar. Então será como o abrir e fechar de olhos. Nós piscaremos e o rei virá nos buscar. Amém, igreja? Então tá. Então, eu quero falar desse Filho do Homem, que é a exposição do caráter messiânico de Jesus. Eu quero falar usando textos. E eu pedi 2 textos essa noite. Eu pedi o texto de Daniel e pedi o texto de Mateus. O de Daniel, porque Daniel é considerado o Apocalipse do Antigo Testamento. Então, em Daniel, você vê muitas referências ao fim dos tempos. São profecias do Antigo Testamento, mas que se referem ao fim dos tempos. Já o Evangelho de Mateus, principalmente no capítulo 24, Daniel no capítulo 7, mas Mateus no capítulo 24, você encontra Jesus discursando sobre o fim. Não dá para ter uma distinção clara, escute, não dá para ter uma distinção clara quando ele está falando do arrebatamento ou da segunda vinda dele, porque há uma fusão. Ele, na verdade, está falando do fim. Então, ele, ora, dá a entender que ele está falando do arrebatamento, ora, dá a entender que ele está falando sobre a segunda vinda. Isto necessita de um estudo mais profundo ainda, que nem os teólogos ainda discerniram muito claramente quando ele está se referindo muito ao arrebatamento ou à segunda vinda. Mas já é de consenso que o discurso de Jesus, de Mateus capítulo 24, é o discurso do fim. Por isso ele diz assim, o evangelho será pregado, o evangelho do reino, vai ser pregado em todo mundo, e então virá o fim. Então ele está se referindo ao fim. Eu aqui no domingo dei informações para vocês de que nós estamos a 11% de toda a população mundial ser evangelizada. Nós já somos hoje 6,8 bilhões de pessoas que conhecem o evangelho, mas tem 11% que ainda não. Nós somos hoje 7,8 bilhões, 7 bilhões, 800 milhões, quase 8 bilhões de habitantes. Então, quase 8 bilhões de habitantes, mas 6,8 bilhões foram evangelizados, conhecem o evangelho, porque a Bíblia foi traduzida para as línguas deles, mas ainda tem 11%, como disse, que precisam ouvir do evangelho de Jesus. E não se espantem, isso é muito comum. Eu conheço alguém que tem um filhinho que estuda com um menino, e o pai é de um país que se dissolveu da cortina de ferro da União Soviética, e esse paizinho ficou pequenininho e independente. E ele conversando com o pai do menino conversando com o pai do outro menino, descobriu que ele não sabe nem sequer quem é Jesus. Nós estamos no século 21, nós temos a evolução da tecnologia, e tem gente ainda que não sabe exatamente quem é Jesus. E ele não sabe mesmo. E quando eu vi essa informação, eu disse, rapaz, como esse pertence aos 11% dos que ainda precisam ouvir falar de Jesus Cristo. Amém? Então, a igreja tem que estar atenta a isso. Os textos do fim têm que estar muito claros para nós, porque senão nós dormiremos. E se nós dormirmos, seremos pegos de surpresa. Então, por isso a igreja precisa ter conhecimento. Coloca o primeiro texto na tela. O primeiro texto é esse aqui, ó, Daniel, o livro do profeta Daniel. Na minha visão à noite, vi alguém semelhante ao Filho do Homem, vindo com as nuvens dos céus. Vi alguém semelhante a um Filho do Homem. Olha ele lá profetizado já em Daniel, vindo com as nuvens nos céus. Ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. A ele foram dados autoridade, por isso que claramente se refere a Jesus, porque a ele foi dada toda a autoridade. E quando ele está ainda no seu final de ministério, é uma das maiores declarações de Jesus. Ele disse, foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Olha lá, está lá, ó. A ele foram dados autoridade, glória e reino. Ou seja, só pode receber glória quem?
Deus. Então só a ele é dada a glória, mas é o Filho do homem, é a manifestação física, carnal, homem de Jesus. Todos os povos, nações e homens de todas as línguas o adoraram. Então o profeta viu a humanidade adorando a ele. Quem? O Filho do homem. Seu domínio é um domínio eterno. Por quê? Porque ele não é homem, ele é Deus que se fez homem para nos resgatar, porque assim ele venceu a morte. E seu reino jamais será destruído, gente. Você e eu estamos convocando para nós o reino que jamais será destruído. Você não entendeu nada. Ou seja, se o reino jamais será destruído, você também não será, a sua família também não será. Porque pelo poder do evangelho você ficará guardado e blindado com seu nome escrito no livro da vida. O segundo texto pode colocar na tela. Esse já é o texto de Mateus. Então, no livro de Daniel, temos uma profecia a respeito do Filho do Homem. Agora vem Mateus, capítulo 24, lá no verso 30 a 33. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Quem está falando isso? O próprio Jesus. É ele mesmo dizendo. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Ele gosta de ser reconhecido como Filho do Homem. E todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem. Ele repete, vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará anjos, os seus anjos, com grande som de trombeta, e estes reunirão os seus eleitos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Então aqui eu paro só para fazer um adendo de que na fala de Jesus, esta é a fala do fim. Esta é a fala do fim. Então se funde no texto, na fala dele, ora o arrebatamento, ora a segunda vinda dele mesmo. Eu vou explicar para você a diferença. E é importante que você saiba. Então agora está fundido isso, porque a gente pode observar que ele diz que os anjos serão enviados, haverá som de trombeta, e ele vai reunir os eleitos. Ele se refere ao arrebatamento ou ele se refere à segunda vinda? Aí existem vertentes teológicas. A mais aceitável dos estudos da teologia é de que aqui ele está citando as duas. Ele está falando dos dois momentos que podem acontecer. Já alguns teólogos dizem que ele está falando só do arrebatamento. Bom, o que importa para nós? O texto se refere ao fim. E ele está mostrando, revelando um quadro. Aprendam a lição da figueira. Quando seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem todas estas coisas, saibam que ele está próximo às portas. Está vendo? Você não consegue uma distinção clara se é a segunda vinda ou se é o arrebatamento. Mas chega bem perto do arrebatamento, né? Por quê? Porque Israel, a figueira, representa a nação de Israel. E olha o que ele diz. Aprendam com a lição da figueira. Quando seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. É como se dissesse, está chegando a hora. Israel, em 1948, pós-Segunda Guerra Mundial, vai viver uma história interessante no reconhecimento da Organização das Nações Unidas. Em 1948 é que Israel se torna reconhecidamente nação no mundo, porque até então o povo de Israel estava totalmente espalhado nos quatro cantos da terra e não tinha mais a nação, o Estado de Israel, como existe o Estado americano, como existe o Estado brasileiro, como existe o Estado do Equador, como existe o Estado da Costa Rica. Não existia Israel, porque estava espalhado. Então, em 1948, depois de uma Assembleia Geral da ONU, em que se empatou, houve empate, e o voto Minerva, ele era destinado ao secretário-geral da ONU. E em 1948, o secretário-geral da ONU era um brasileiro, chamado Oswaldo Aranha. E eu acredito que esse cara, ele foi tomado do temor de Deus nesse momento, e decidiu, no voto Minerva, que Israel deveria ser reconhecida como uma nação. E os ramos se renovaram, está vendo? E as folhas começaram a brotar. Ou seja, Israel agora volta a ser uma nação. Ali é um sinal de que o fim está próximo. De 1948 para cá, o mundo voou. A ciência multiplicou. Porém, o amor de muitos também está se esfriando por causa do aumento da iniquidade. O rei está voltando, gente. O rei está voltando.
Jesus se declara filho do homem mais de 80 vezes na Bíblia, no Antigo e no Novo Testamento. Mais de 80 vezes reconhecido como filho do homem. Uma das razões importantes de se declarar como filho do homem é o fato de que ele se identificava com a humanidade. Então ele queria dizer assim, ó, eu sou Deus, mas agora estou como um homem, para mostrar para vocês que é possível vencer este mundo, vencer o inferno e entrar novamente na presença de Deus Pai, através do sangue do sacrifício que eu vou deixar na cruz do Calvário. Então, ele se declarava, se identificando com as necessidades do homem. Veio o filho do homem, comeu, bebeu e dizeis, eis aí um homem comilão e bebedor de vinho, amigo dos publicanos e pecadores, mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele, e entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. Lucas capítulo 7, 34. Ele de novo se declara filho do homem e muito próximo ao ser humano, comendo com os homens. A origem filho do homem vem do Antigo Testamento. Significa Ben Adão, que significa filho de Adão. Então a ideia é o Adão, é o segundo Adão, porque o primeiro trouxe desgraça para a humanidade. Esse dia botaram um vídeo na internet, eu tive que rir, Botaram um vídeo do Sylvester Stallone no filme, ele correndo. E uma multidão que foi atrás. Quem lembra desse filme do Rock? Aí ele correndo assim, e ele estava correndo, aí um monte de multidão atrás dele, aí assim, mas era muita gente atrás. É o filme, se você vê Rock Balboa, Sylvester Stallone está correndo assim, tal, e tem uma multidão que aprecia, né? Isso no filme, apreciando ele, aí vem aquela multidão atrás dele, ele vai subir na escada aqui assim, tal, canta aquela música e tal. Ok. Aí, só que é uma multidão atrás, aí a pessoa bota assim no vídeo. Assim vai ser quando a gente chegar no céu. O que nós vamos fazer com Adão? Adão, que estrago que tu fez, Adão. Mas veio o segundo Adão, diz a Bíblia. E o segundo Adão, filho do homem, Ben Adam, filho do homem, filho de Adão. O segundo Adão, esse veio para mudar a história da humanidade. E o nome dele é Jesus Cristo, amém? Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, diria ele, não faria ou falaria e não confirmaria. Então, o Novo Testamento caracteriza a humanidade de Jesus. O Filho do Homem está nas Escrituras o tempo todo. Nós encontramos, por exemplo, em Ezequiel, só no livro do profeta Ezequiel, tem 90 vezes a expressão Filho do Homem, gente. 90 vezes. Impressionante. Bom, ele é profetizado em Daniel, como já disse o texto aqui, de Daniel 7, que revela a glória dele, que pertence a Deus, porque ninguém pode receber a glória de Deus. Então ele é o Filho do homem, do Deus vivo, que recebe a glória. Eu estou dando essas informações porque os textos que se referem ao fim falam muito de Jesus como Filho do homem. Você fala assim, Filho do homem? Bom, o Filho do homem é ele mesmo. E ele revelando aquilo que está já profetizado em Daniel, no capítulo 7. Então ele ele cria afinidade com a expressão. Por isso ele usa o tempo todo Filho do homem. A participação dele no juízo das nações, as pessoas distintas do Filho do Pai, e ele recebendo o reino que é dado a ele. Ele aparece nos evangelhos, como você já viu em Mateus, ele mesmo declarando, ele mesmo falando. Em Lucas, no capítulo 9, você encontra um texto que também se refere a ele, quando pergunta-se quem ele é. O texto diz assim, diz-lhes, e vós, quem dizeis que eu sou? E respondendo Pedro, lá em Lucas capítulo 9, verso 18, dizendo, é necessário que o Filho do homem padeça muitas coisas. Ele de novo, Filho do homem, e seja rejeitado dos anciãos, seja morto e ressuscite. No Apocalipse, ele já não aparece como no Evangelho, porque no Evangelho ele ainda está se referindo à sua humanidade. É o tempo em que ele está sendo preparado como sacrifício. Mas no Apocalipse ele é o Filho do homem também? É. Mas agora ele é o Filho do homem revestido de glória, por causa da profecia de Daniel 7. Então ele é o Deus, Filho do homem, Filho de Deus, Deus, homem, Deus, Deus, homem, é ele. Ele é Jesus. Apocalipse capítulo 1, verso 13, até para você ter o texto como base. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do homem. Olha ele de novo. Agora está glorificado. E como é que ele está, o Filho do homem? Para João entender, discernir. Porque João vê ele
João conhecia o Filho do Homem aqui, mas agora Jesus vai conhecer o Filho do Homem glorificado. E aí ele diz, vestido até os pés de uma roupa comprida, cingido pelos peitos com cinto de ouro. João vê Jesus já glorificado. E olhei, e eis que uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem, semelhante ao Filho do Homem. Olha ele de novo, que tinha sobre a sua cabeça uma coroa de ouro, e na sua mão uma foice aguda. Ele é amor, mas ele não pode anular o seu caráter de justo. E por isso a foice é a distinção entre o que serve e o que não serve, entre o santo e o profano, entre o ímpio e o justo. A foice é que vai separar, discernir quem realmente vai andar com Deus eternamente. Amém, gente? Tá, então sobre a vinda do Filho do Homem, coloca. Então, eu agora quero compartilhar, Filho do Homem, já falamos, agora eu quero compartilhar sobre a vinda, a volta do Filho do Homem. Você precisa entender que há uma distinção clara entre arrebatamento e segunda vinda de Jesus. Não é muito difícil de explicar, é só você prestar atenção. Olha, o arrebatamento é um evento que vai acontecer com a igreja de Jesus. A igreja de Jesus, e a expressão arrebatamento significa arrancar e com força. Ou seja, Jesus vai chegar um momento, o Pai é quem sabe a hora, diz a Bíblia, em que os anjos receberão ordem e nós seremos arrebatados. Aqueles que estão mortos ressuscitarão primeiro. E nós que estamos vivos, eu já estou me incluindo, vivo, nos encontraremos com aqueles que morreram nos ares. Porque nos ares, nas nuvens, é que vai ser o encontro da igreja com o Senhor Jesus. Ele vai sair do trono da glória dele. Ele não vai pisar na terra, gente. Ele vai aparecer nos ares. E ele vai receber a igreja nos ares. Nós vamos nos encontrar com toda a multidão dos que já morreram em Cristo. E nós, os que estamos vivos, nos encontramos com ele. E aí ele vai dar ordem. Vinde benditos de meu Pai. E é chegada a hora do reino que eu vos preparei, para se cumprir o que está na palavra de João, no Evangelho de João, no capítulo 14, não se turbe o vosso coração, mas crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito, eu vou preparar lugar para vocês, para que onde eu estiver, vós estejais comigo também. Jesus vem buscar a sua igreja. Jesus vem buscar a sua igreja. Agora, baseado nisso, eu vou dar o texto para você do arrebatamento, mas eu vou separar o tema do arrebatamento aqui de lado e vou falar da segunda vinda de Jesus. A segunda vinda de Jesus vai ser um outro evento, não é o arrebatamento. A segunda vinda de Jesus é literalmente ele vindo à terra mais uma vez. Por isso o nome a expressão é segunda vinda de Jesus. Quando foi a primeira vinda dele, gente? Foi quando ele veio como Cordeiro de Deus. E João Batista olha e diz, esse é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Esta é a primeira vinda de Jesus. Ele encarna o Deus cheio da glória e detentor da glória, encarna e se faz homem e habita no meio de nós durante 3 anos para nos revelar o caminho. E o único propósito de Jesus era morrer. Jesus não veio para ter família, Jesus não veio para ter filhos, Jesus não veio para construir casa, Jesus veio para morrer. Ele é apenas o Cordeiro que foi imolado pelos nossos pecados. Porque se o justo não tomasse o nosso lugar, nós estaríamos condenados ainda até hoje eternamente. Então ele veio, tomou nosso lugar e nos deu a liberdade que a cruz do Calvário nos permitiu. Pelo sangue derramado como um sacrifício no altar. Este é o Cordeiro de Deus, primeira vinda. Aí quando chega na ressurreição, e nós estamos perto da Páscoa, já vamos celebrar a ressurreição, lembra? Quando chega na ressurreição, ele sobe aos céus e vai novamente ficar à destra do Pai. Pronto. Mas e agora? Vem o arrebatamento, ele sai do trono, ele vem nos ares, ele recebe a igreja. A igreja entra para as bodas do Cordeiro, a festa do Cordeiro. E aí passa um tempo. Quanto? Não sabemos, porque a Bíblia não dá para a gente o detalhe do tempo. Até porque o tempo pertence a Deus, e a eternidade, um dia para Deus é como 1000 anos. E 1000 anos como um dia, a gente não sabe.
Mas vai chegar um momento em que a igreja, em que ele tem que voltar. Aí é a segunda vinda dele. Para quê? Para julgar, reinar e resgatar Israel. Porque Israel é a primeira manifestação da plenitude de Deus na terra. Mas o coração dele está endurecido. Então, Jesus vai voltar pela segunda vez. Jesus não vai arrebatar Israel. Jesus vai voltar para reinar em Israel, em Jerusalém. E aí esse período da volta, da segunda vinda, é o que nós chamamos do período do milênio. Inicia-se aqui a história dessa fase. Não vou adentrar mais do que isso, mas no período do milênio, o período do milênio inicia com a segunda vinda de Jesus. E aí se cumpre o que está aqui. A segunda vinda de Jesus é comparada por ele mesmo como o tempo do dilúvio, apesar de assemelhar-se com o tempo do arrebatamento. Mas por quê, gente? Porque o tempo do arrebatamento e o tempo da segunda vinda, na verdade, é o tempo do fim. Então está tudo dentro de um mesmo pote, o tempo do fim. Na primeira fase do fim, é o início das dores. Olha como é que está o mundo, gente. A coisa está muito séria. Está tudo virando de cabeça para baixo. Até o tempo está mais acelerado na terra. Porque o rei está voltando. Porque se ele não abreviasse os tempos, nem mesmo os escolhidos se salvariam. Então ele está apressando. Mas os sinais do princípio das dores, como a mulher que está para dar à luz, sente as contrações, os sinais estão aí. Terremotos, as mortes e guerras, e o tempo todo, isso aumentando cada vez mais. Gente, a América Latina teve um terremoto fora do contexto da história. Então nós estamos vendo as coisas todas fora do eixo. O rei está voltando, gente. Aí, nesse tempo do fim, do princípio das dores, logo vem o arrebatamento. E depois, mais a segunda vinda. Mas antes do tempo do arrebatamento, que você e eu estamos vendo, parece que é como no tempo do dilúvio. Parece que é no tempo de destruição de Sodoma e Gomorra. Mas lá na segunda vinda também vai ser assim. Porque eles serão pegos de surpresa. Então, no dilúvio, Jesus diz em Lucas 17, aconteceu como nos dias de Noé. Assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e consumiu a todos. Vai ser semelhante ao tempo da destruição de Sodoma e Gomorra. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam. Mas o dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e os consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Olha só, olha como é que vai fazer uma ligação mais direta à segunda vinda e não ao arrebatamento. Porque no arrebatamento ele não vai se manifestar na terra. O arrebatamento é para a igreja, só a igreja vai ver ele. Não haverá manifestação dele na terra, haverá sinais, mas não manifestação. A manifestação que ele diz aqui em Lucas 17 já é lá na segunda vinda. Mas por que você tem que saber essa diferença? Até para você saber os sinais que realmente são ligados ao arrebatamento e os sinais que são ligados à segunda vinda. E saber discernir entre segunda vinda e não confundir com arrebatamento. São dois eventos completamente diferentes. Será como no momento de displicência espiritual. A humanidade vai estar displicente. Igual os dias de hoje. Está vendo? Se assemelha. Só que agora para o arrebatamento. Lá depois para a segunda vinda. E como que serão esses dias? Comiam, bebiam, casavam, estavam em casamento. Está tudo indo normal. Displicência espiritual. Relaxamento espiritual. Distração espiritual. Agora, cuidado. Porque não é só na segunda vinda, lá na frente, para Israel, quando Israel será resgatada, que esta displicência vai acontecer. Não. O que precede o arrebatamento, também. E é o que nós estamos vendo hoje. Será rápido, célere. Por quê? Porque é um fenômeno que vai acontecer repentino. Jesus diz em Lucas 17, porque como o relâmpago ilumina, desde uma extremidade inferior do céu até outra extremidade, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Então, na segunda vinda, vai haver uma manifestação clara do movimento dos céus. A eternidade vai se mover. E todo mundo vai ver.
E por isso todo olho verá, todo joelho vai ter que se dobrar, toda língua vai ter que confessar, porque agora ele vai descer e vai reinar na terra. E agora é o próprio Deus aqui na terra. É muito sério isso, gente. É muito sério isso. Mas a igreja, na segunda vinda, ela já estará arrebatada. Porque a segunda vinda, segundo as teorias tribulacionistas, a segunda vinda ela vai vir depois da grande tribulação. E a igreja não vai enfrentar a grande tribulação. A igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Então você imagina como estará o mundo depois, no tempo da segunda vinda. Prepare-se para o tempo de agora. Prepare-se para o tempo de hoje. Porque você e eu precisamos nos encontrar com o Rei. Qual a diferença então entre arrebatamento e a segunda vinda? Bom, vamos para os textos. A resposta é: o arrebatamento é a segunda vinda, e a segunda vinda são frequentemente confundidos. É difícil determinar algumas vezes quando a Bíblia está dizendo sobre arrebatamento ou segunda vinda, mas tem textos mais claros, mais específicos para a gente entender. Por exemplo, o que está descrito em 1 Tessalonicenses. Coloca o texto na tela para mim. 1 Tessalonicenses. Eu vou ler dos versos 13 a 18. Vamos ver o que diz o apóstolo Paulo quando está escrevendo à igreja de Tessalônica. Ele agora está instruindo sobre o arrebatamento. Vamos ver? 1 Tessalonicenses, capítulo 4, de 13 a 18. Vamos ver o que está lá. A gente caminhar para o fim. Como eu disse a vocês, esta é uma mensagem didática. É uma palavra didática, para você aprender. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem. Os que dormem são os que já morreram, tá bom, gente? Para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Então, para nós que temos a esperança que é Cristo, aqueles que morreram e morreram em Cristo, nós já temos a esperança de que eles ressuscitarão dos mortos e nós encontraremos eles novamente. Vai. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e com ele, aqueles que nele dormiram. Próximo. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, só que esta vinda do Senhor não é a segunda vinda, aqui é o arrebatamento, é a vinda do Senhor para a igreja, certamente não precederemos os que dormem, vai. Pois dada a ordem, gente, tem uma ordem, está pertinho de acontecer, gente. Os sinais estão aí. Dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus. Lembra que eu disse a vocês, essa trombeta de Deus também falada em Mateus 24, que Jesus olha, haverá então som de trombeta, os anjos serão liberados com som de trombeta, aí se mescla com arrebatamento. Isso aqui é o arrebatamento. Paulo está falando do arrebatamento. O próprio Senhor descerá dos céus, olha, e sai do trono. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Vai, continua. Depois nós, os que estivermos vivos. Lembra que no versículo anterior, no versículo 16, ele fala assim, o Senhor descerá dos céus. Dá a impressão que ele vai pisar na terra, mas ele não pisa. Porque no verso seguinte, do contexto, é que vai revelar o que vai acontecer. Olha o contexto, você e eu entendemos como se interpreta. Depois nós, volta, quero o texto. Os que estivermos vivos, seremos o quê? Pronto, a palavra arrebatamento está aqui. Com eles para o encontro com o Senhor, aonde, gente? Então ele não vem aqui. Então quando você vê a segunda vinda de Jesus, eu vou viver, ele vai voltar. A volta de Jesus é só para a igreja. Ele não vai voltar para o mundo não vai ver ele. O mundo não é digno de vê-lo. Até porque se o mundo vê como ele é, agora o mundo vai ser destruído. Então ele aparece com a manifestação de glória dele só para a igreja. E mesmo assim a igreja é arrebatada já. Então nós encontraremos com o Senhor aonde? Nos ares. E assim estaremos... Essa é a expressão que a gente sonha, gente. Eu quando me converti, disseram para mim assim, você vai viver com o Senhor para sempre. E eu acreditei.
E a Bíblia me ensinou depois, e assim estaremos com o Senhor para sempre, porque essa vida que estamos vivendo aqui, ela é de passagem, e está cada vez mais difícil, porque o ser humano está ficando cada vez mais egoísta, o ser humano está cada vez mais insensível, e o ser humano está cada vez mais inclinado ao pecado, mas ainda bem que nós moraremos com Ele eternamente, ainda bem que eu vou ver todos aqueles que morreram, e que eu tenho saudade e vontade de abraçar. Ainda bem que eu vou encontrar com aqueles que eu amo, que pregaram o Evangelho para mim e que eu também preguei o Evangelho. Jovens, velhos, crianças, gente de toda espécie, que nós um dia vivemos com eles e eles foram embora. Mas eles vão ressuscitar. Eles vão ressuscitar. E nós encontraremos com Ele. Eu vou contar para você quando eu tinha uns 23 anos de idade. Me perdoe eu ficar emocionado. Mas é quando eu falo desse tema, eu não consigo me conter, porque de fato nosso coração ele pulsa, gente. O nosso lugar não é aqui. E se você se acostumar demais com a terra, é sinal de que alguma coisa está errada. Porque você precisa se acostumar com o céu, porque lá é o nosso lugar. E por mais que você goste aqui, por mais que você faça tudo, não tem pecado em fazer, em conquistar, em trabalhar, e lutar, e comprar, e vender, e viver feliz, e sorrir, e escrever coisas. E celebrar, não tem nada de errado nisso. Mas não se acostume com isso aqui, porque é tão rapidinho que passa. É tão rápido. E passa tão rapidinho. Eu me lembro que eu era um garoto e eu já estou com 48. Eu ainda estou jovem, eu sei. Mas são 48 anos. Eu vou completar meio século daqui a 2 anos. Imagina, a vida passa muito rápido. Eu me lembro de quando um menino que encontrei na Cláudia e pedi para namorar com 15 anos de idade. E a vida foi passando. Gente, o rei está voltando. O rei está voltando. Eu me lembro de uma cena, eu tinha 20 e poucos anos, 20 e pouquinho mesmo, 21 anos de idade, por aí. E na minha igreja, onde eu era mais rapaz, tinha um senhor chamado Sidney. E o seu Sidney foi diagnosticado com câncer de intestino. Muito, muito sério, muito grave. Só que o câncer dele não tinha mais cura, não. Nem por cirurgia mais. Foi muito agressivo. E aí ele estava internado. Aí eu fui visitar ele. Tinha 21 anos, um dia eu estava passando de ônibus para trabalhar num hospital que estava com o meu horário folgado ainda. Aí eu fui, porque eu sabia o hospital onde ele estava, e eu puxei o sinal do ônibus. Quem lembra de sinal do ônibus? Jesus, a cordinha do ônibus, quem lembra? Eu sou da época da cordinha ainda, gente. Só os fortes entendem essas coisas. E aí eu me lembro que eu puxei a cordinha, porque o Espírito Santo falou no meu coração, vai lá visitar seu Sidney agora. Mas eu estava trabalhando, eu andava de ônibus. E eu falei assim, eu vou. Aí puxei a cordinha, parei no hospital do Fundão, no Rio de Janeiro. Aí puxei a cordinha, parei no hospital do Fundão, no Rio de Janeiro. O FRJ, o Hospital da Universidade do Rio de Janeiro. E eu entrei no hospital e fui até onde o senhor Sidney estava. Quando eu cheguei, ele não estava lá. Aí ele estava fazendo um exame. Aí voltou do exame. Quando ele voltou do exame, eu falei, senhor Sidney, como é que está? Era um crente, um homem assim, simples, mas com um sorriso que não acabava mais. Com a doença que já estava dada a ele, a sentença de morte. Porque o médico falou assim, infelizmente, você vai durar pouco tempo. Eu lamento, mas o seu caso não tem nem cura por cirurgia, porque está muito avançado. Porque o intestino foi todo tomado. Então já não tem mais o que fazer, não tem como substituir. O intestino não pode ser um órgão transplantado. Então, infelizmente, não tem o que fazer. Vamos tentar aliviar a sua dor. Só que ele não sentia dor. Ele não sentia dor. Aquele homem não sentia dor. E eu chegava lá e ele estava sorrindo. Ele estava sorrindo. E eu amava muito ele. Por quê? Porque ele era uma pessoa que pregava o evangelho sendo ele. Bastava seu Sidney estar. Ele estava pregando o evangelho já. Porque ele exalava Cristo. E eu tinha 21 anos de idade vendo ele assim, ele tinha uns 60. E eu vendo ele embora com aquela doença. E eu questionando no meu coração, Deus, por que isso? Esse homem tão íntegro e vai morrer dessa forma. E aquilo no meu coração. E o senhor Sidney sorrindo. E eu disse, você está sentindo dor, senhor Sidney? Ele disse, não estou sentindo nada. Sorrindo. Mas estou sentindo uma dor. E o médico falou assim, eu estava na hora com o médico lá, depois que veio do exame. Eu assim, rapaz, está falando aqui o quê? É a Siri. Ela está ouvindo a mensagem, dizendo amém. Aí, eu me lembro, o médico falou assim, olha, esse câncer é o que mais causa dor, gente. E a gente não está entendendo porque esse homem não sente dor. Nem morfina estamos dando a ele. Porque a dor dele não aparece. Olha o que Deus faz para aliviar um justo, gente. A doença era para matar, para a morte. Mas o justo aliviado, gente. Aí eu me lembro, já eram os últimos momentos dele, já não estava bem, mas sorrindo.
Aí ele pegou na minha mão, não esqueço mais. Aí ele falou assim, ó, filho, eu sei que você tá triste, porque a gente já não vai se ver daqui a pouco. Mas mais um pouquinho a gente vai se ver de novo. Aí ele disse para mim, fica firme até o final, para que eu possa ter o privilégio de te ver novamente. Ele dizendo para mim isso. Aí eu disse para ele assim, Sidney, eu vou até o fim, a gente vai voltar a se ver. Ele se despediu de mim, gente. Literalmente, sabe? Eu estou indo para o Pai, mas a gente vai se ver de novo, porque o rei vem te buscar. Eu estou indo antes, mas a gente vai se encontrar. E nos ares a gente vai se encontrar. Eu disse, é verdade. Até breve. Eu me despedi em vida dele. Então, quando eu falo do arrebatamento, eu me lembro do seu Sidney, que eu vou ver seu Sidney. E todos que eu amo, e todos que você ama. E você vai se surpreender, porque vai ter tanta gente que você nem imagina lá, que você achou que estava até condenada. E elas estarão lá. Porque a bondade, o favor e a graça de Deus não respeitam os limites humanos. Não respeitam as convenções humanas. O rei está voltando, gente. Olha o texto. Então, estaremos com ele, com o Senhor, para sempre. Para sempre eu estarei com ele. E bota o último verso. O 18. Consolem-se uns aos outros com essas palavras. O que eu estou fazendo com você nessa noite é isso. Consolando teu coração. E dizendo para você, aguenta mais um pouco. Só mais um pouquinho. Eu vou falar para você igual o seu Sidney falou comigo. Fica firme até o fim, filho. Para poder a gente se ver de novo. Porque eu estou indo, mas eu estou indo salvo, hein? Ele era firme. Mas a gente vai se ver de novo. Console-se uns aos outros com essas palavras. Mais do que o conteúdo teológico, escatológico, que movimenta a gente de muitas teorias. Mais do que isso, o que eu quero que você entenda essa noite é que o rei está voltando para buscar a sua igreja. Não está voltando para pisar na terra. Não está voltando para o milênio. Não está voltando para resgatar Israel. Não está voltando para aniquilar as obras do anticristo. Nada disso. O que ele está fazendo é, eu já estou chegando para buscar a minha igreja, que eu comprei com sangue e um preço muito alto. Eu estou voltando. Consolem-se uns aos outros com essas palavras. Você precisa consolar uns aos outros, como o seu Sidney fez comigo. Não fui eu que consolei ele, não. Foi ele que me consolou. E disse, daqui a pouco a gente vai se ver. Já já a gente vai se ver. No arrebatamento, os crentes vão se encontrar com o Senhor nos ares. Na segunda vinda, os crentes vão retornar com o Senhor à terra. Porque o texto também diz que haverá manifestação da igreja na terra. A segunda vinda ocorre depois do grande e terrível dia da tribulação, do tempo da tribulação. Isso é a segunda vida. O arrebatamento, antes da grande tribulação. O arrebatamento, a remoção dos crentes da terra, como um ato de libertação. A segunda vinda inclui a remoção dos incrédulos como ato de julgamento. Porque a hora que ele vai dizer, esse é joio e esse é trigo, é no momento da segunda vinda que ele faz isso. O arrebatamento vai ser secreto. Gente, ninguém vai ver. Ninguém vai ver. Deixa eu pegar um papel aqui. Eu me emocionei hoje. Talvez seja pelo amor que a gente tem a palavra de Deus. E quando a gente lembra, na verdade, que a gente é ninguém e que ele foi resgatar a gente quando estava perdido. Vocês cantaram aqui o louvor? Eu estava falando para pastor Correia, eu falei, ainda bem que a gente foi achado. Ainda bem. A gente estava muito perdido, gente. E ainda bem que ele encontrou a gente. Ele te encontrou? Cadê você? Ele te encontrou? Você valoriza isso? Eu valorizo todos os dias isso. Então ele vem. A segunda vinda já vai ser visível. Todo mundo vai ver quando ele chegar, porque ele vai chegar para reinar. E ele chega com espada de fogo saindo da sua boca. Sua língua será como fogo. E aí os pés como de latão, como João viu ele. Então é importante que você saiba essa distinção. Talvez a distinção entre arrebatamento e a segunda vinda, o que mais importa para a gente é o arrebatamento. Porque na segunda vinda a gente já vai estar com ele já.
Mas no arrebatamento a gente vai encontrar Ele. Está chegando esse tempo, gente. O tempo do arrebatamento está chegando. O tempo do arrebatamento está chegando. Eu não sei porquê, mas eu tenho percebido que a igreja está começando a se mover. O coração da igreja está pulsando. Está pulsando. Dá para sentir isso. A igreja vai começar a entrar numa nova fase agora. Ela vai começar a apontar a antena mais para a direção do tempo do fim. Está chegando. Porque você e eu não podemos ficar alheios ao que está acontecendo aí fora. Gente, está tudo doido. Está tão doido que a gente não sabe nem explicar mais as coisas. Mas que bom que meu nome e seu nome estão lá escritos no livro da vida. Ninguém pode apagar. O diabo não pode. Gente, o diabo pode trabalhar, como ele fez com Jesus na tentação do deserto. Ele pode trabalhar para desestabilizar a gente. Mas ele nunca vai conseguir tirar o nosso nome do livro da vida. Ele pode tocar em alguma coisa, como Jó viveu, e ele tocou em Jó. E Deus disse, está tocando em Jó, mas você não vai conseguir destruir Jó. Porque é temente a mim, ele é fiel. Ele se desvia do mal. Você pode tocar no que você vai tocar. Vai. E a Bíblia diz, então Jó não pecou contra Deus, mesmo quando estava nas suas lamentações. Jó não pecou contra Deus. Por quê? Porque Jó sabia quem era Deus. E que se Deus deu, Deus tirou. Olha o que ele disse. Nu eu vim ao mundo. Nu eu vou voltar, eu vou sair daqui. Deus deu, Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Ele adora a Deus em qualquer circunstância. Então aqui na terra, enquanto a gente viver, pode ser que os ataques sejam muito grandes, a gente perda, a gente ganhe, perde, ganha. Mas o nosso nome ninguém arranca do livro da vida. Só você, se você quiser. Mas se você quiser que o seu nome continue lá, basta uma coisa: ser fiel até a morte, e eu dar-te-ei a coroa da vida. Que Deus abençoe essa igreja. Que esta igreja prepare-se para esse grande dia, porque o rei está voltando. Vamos ficar de pé.